Mercado Cultural. Nós estamos hoje transmitindo aqui mais um programa direto aqui do Mercado Cultural do Petrópolis. Estamos já conectados aqui com Josenilton Tavares e nós vamos conversar hoje, uma temática sempre relevante, né, para todos nós que somos realizadores culturais, que é a gestão de projetos culturais. Então, a conversa hoje com o Josenilton vai ser um pouco nessa linha, né? Então, antes de mais nada, eu quero falar que o programa Mercado Cultural é um programa semanal de entrevistas, né? Então, semanalmente nós estamos conversando com realizadores, com gestores, com pessoas que trabalham nessa área de formação, enfim. A ideia é refletir sobre a economia criativa. Então, é um programa destinado a todos nós que fazemos cultura, né? Então, Josenilton Tavares, 54 anos, é antropólogo de formação, atua nas áreas de gestão cultural, curadoria de editais, leis de incentivos, elaboração de projetos e planejamento de políticas culturais. Atualmente, ele é diretor de políticas culturais da Secult, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Natal, e é membro do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Turismo aqui em Natal. Josenilton, seja bem-vindo ao Mercado Cultural. Quem não me conhece, meu nome é Henrique José, eu sou fotógrafo e repórter aqui do canal Pantin, tá? Então, todos os nossos programas estão lá no YouTube, no Instagram e no nosso portal pantin.com.br, tá? Então, seja bem-vindo, Josenilton. Eu já fiz uma apresentação rápida aí, mas eu quero que você fale um pouco aí da sua trajetória, né? Eu lembro que eu conheci você ainda no tempo daquele catálogo, como era o nome? Era Catálogo Cultural? Anuário da Cultura. Eu lembro que eu conheci você no Anuário da Cultura. Isso era anos 90, né, cara? Anos 90, exatamente. Mas fala um pouco aí da tua trajetória. Nós temos chão. Bom, gente, olá a todos. Primeiro, parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que é mais uma prova, tá? Desses novos tempos, né? E dessas alternativas positivas que a gente encontra para ir se adequando a tudo que vem de positivo e bom, né? E que isso sirva para contribuir cada vez mais para que a gente aperfeiçoe a nossa passagem por aqui. Principalmente, né, Henrique, nossa geração que tem o que dizer também, né? E assim sucessivamente. Olha, bom, a minha trajetória ele já pincelou um pouco, né? Eu venho realmente da área artística, né? Eu comecei na música, tocando violino, tive um bom tempo nisso, tá? Acredito que tenha sido um dos melhores momentos mesmo, porque a arte é fantástica e eu tive o prazer de começar junto com pessoas maravilhosas e talentosas que até hoje brilham aí nessas atividades aqui no município e no estado, pessoal da Sinfônica também. E depois, eu, muito curioso, fui procurar, num tempo que a gente não tinha acesso a essa tecnologia, né? Eu fui procurar me informar um pouco na área de comunicação também, matar essa curiosidade, compreender esses bastidores e me identifiquei com a produção e assim comecei, na época, a brincar de maneira mais lúdica, né, com a produção e depois me qualificar. Inclusive fiz qualificação pelos cursos do Sebrae e com o tempo tive o prazer, né, de contribuir com o Sebrae como consultor para a área cultural por muito tempo. Inclusive, eu acho que o primeiro edital de economia criativa, eu tive participação também na elaboração junto com a equipe de lá, muito boa. E, vez por outra, a gente conversa e ainda estou próximo a tudo isso. E, no meio desse caminho concomitante, vamos dizer assim, sempre alternando entre a área cultural, um pouco da área publicitária e audiovisual, que eu me apaixonei eu sou louco por filmes, e nisso aí a gente chega à questão da área executiva pública, tá? Que eu passei a gerir alguns lugares públicos a convite, me deram esse prazer, essa confiança, essa credibilidade, e assim eu fui traçando, me qualificando também, que a gente precisa fazer isso sim,
e eu fui me identificando também, e hoje contribuo na área pública. Já há um tempo passei pelo Instituto de Música Valdemar de Almeida, pelo Centro Municipal de Artes Integradas, ocupei o Departamento de Artes Integradas da FUNCART, passei a compor também a equipe das Casas de Cultura, que mais? Nessa parte aí, colaborei com curadorias, comissões de seleção, já que você também falou da nossa idade, tá? Participei praticamente da primeira comissão normativa do programa de Djalma Maranhão na época, com pessoas maravilhosas. Então, isso dá uma certa, sei lá, uma certa alegria você perceber que você tem uma linha do tempo, tá? Muito favorável para que a gente possa analisar criticamente até esses processos. A gente passa por transições impressionantes, como essa própria transição da tecnologia, sentir que essa tecnologia foi chegando nas nossas vidas, nesse cotidiano, e aprendendo a lidar com esses processos técnicos, tá? Que envolvem essas relações novas aí de consumo e de promoção e difusão da área cultural também, e depois a gente consolidar a sensibilização e consciência do potencial criativo que tem através da cultura, tá? Enquanto fator econômico, desenvolvimento mesmo, e hoje eu acho que a gente está acreditando e reafirmando isso, porque tem uma ala aí querendo duvidar, sabe? Mas a gente não deixa de jeito nenhum, tá certo? E estamos aqui para isso. Bom, Legal. E o caminho para isso, tá? Só para dar a ponta aí, é através de projetos, é através de pactuação, tá? Com ente público, ente privado, e as pessoas precisam compreender que isso exige um pouco de maturidade para lidar com essas coisas e qualificação sempre, porque isso muda a cultura dinâmica, a vida é dinâmica e exige que a gente vá aprimorando, aperfeiçoando esses olhares e essas técnicas. Legal. Josenilton, mas assim, gestão cultural, né? Porque quando essa palavra gestão cultural exige de nós além do nosso conhecimento como técnico do realizador cultural, no sentido de pegar o pincel, ou de pegar a câmera, enfim, né? Ou de pegar o instrumento, exige de nós uma compreensão de gestão, de planejamento, de organização, né? Daí eu acho que seria interessante a gente começar a conversa, você conceituar gestão cultural. Quando nós falamos gestão cultural, ou gestão cultural, ou gestão de projetos culturais, né? Traz uma definição para a gente começar a conversa aí. Como é que você... Rapaz, eu acho que são os responsáveis, sabe, pela administração mesmo, sabe, dessas ideias, dessas propostas como é que se diz, da área cultural, né? São os produtores disso aí. Só que dentro de uma condição, tá, de administrar mesmo todos os processos, todas as etapas que são planejadas para isso, tá? E o gestor cultural ele está presente desde do projeto, desde uma entidade, desde uma instituição pública, uma associação, uma cooperativa. O gestor precisa realmente ter um olhar, tá, de planejar e fazer acontecer as coisas e fazer integrar as coisas para que aquilo realmente seja realizado, tá? Então, é realizador. Agora, ele ganha realmente o título de gestor, porque no recorte dele está a responsabilidade, tá, de integrar, de fazer com que aquelas ideias fragmentadas, ou aquelas propostas fragmentadas, ou aquele planejamento tenha que realmente ter o seu resultado final, tá? Tenha que se cumprir com o objetivo que se pretende. Então, um gestor, ele vai saber ter a perspicácia de planejar, de perceber, de ter visão, tá? De ter organização para que ele possa realmente realizar aquilo que deseja ou fazer acontecer, tá, aquilo que está sobre a responsabilidade dele. Tá? Não é muito diferente dos outros. Agora, obviamente que a matéria-prima que ele trabalha, tá, o capital simbólico que vem junto, tá,
o lúdico, tudo que imprime, né, na arte a condição, né, humana, né, de além dos processos mecânicos e técnicos, tá? Dá um caráter diferente para esse gestor que, obviamente, não se encaixa naquela linha produtiva muito, como é que a gente chama? Acho que muito mecânico mesmo, como a gente vê em outras, em determinadas áreas. É porque exatamente assim, uma grande questão que se coloca sempre, né, é o artista, que ele sempre fala assim, o artista, muitas das vezes, ele não se coloca nesse lugar do gestor, né? Inclusive, nós temos um leque de profissionais hoje que presta esse tipo de serviço, né, de assessoria para não só a construção do projeto, a aprovação em editais, mas todo o processo, né, que tem de gestão do recurso, de prestação de contas. Então, existe uma profissionalização da função de gestor de projetos culturais, né? E aí essa relação sempre vamos dizer assim, às vezes até de negação do artista, de se colocar nesse papel, pela sua experiência, pela sua convivência. Como é que são esses dois atores a relação entre esses dois atores? Como é que você percebe isso? Olha, eu acho que ele vai demorar digamos assim, a acabar, nunca vai deixar de existir, tá? O artista em estado lúdico pleno, tá? Que vai tentar viver, tá, as experiências lúdicas, sensíveis, tá? Imaginária, tá? Dentro de uma liberdade que ele possa conceituar e que ele tem direito constitucional para isso como cidadão. Mas, a partir do momento que ele cria alguma coisa, a sociedade gostou daquilo, vamos resumir, né? Ele cria uma percepção de valor para aquilo, que não há ainda, talvez no processo de vida que ele esteja passando, de organização, até conceitual e ideológico mesmo da vida dele, que não tem a intenção, tá, do consumo, tá, digamos assim, do mercado mesmo, ele possa ter um recuo, uma rejeição disso aí, e possa acreditar que aquele filho, tá, aquela víscera, que aquilo que nasceu de bonito, que ele está doando para a sociedade, não precise do capital. Mas aí seria uma ingenuidade, porque depende da etapa, do ciclo de vida que ele está passando e da percepção de mundo mesmo, é um direito dele, tá? Só que eu acho que no modo de produção de uma sociedade, que a gente bem entende, tá, como é que se processa isso, com um pouco mais de maturidade, você sabe que nós somos uma sociedade capitalista, tá certo? Então, dentro desse processo, por mais que a gente tente humanizar esse capital, tá, é um processo demorado. E é também uma experiência a se descobrir se é possível. Mas, por mais que a gente sempre busque colocar o humano à frente, que vai ser sempre assim, tá, do que a relação de troca monetária, ele precisa compreender que ele precisa sobreviver, ele vai ser enquadrado por algum processo da sociedade dentro de um nicho, e ele vai ter que dar respostas a isso. Principalmente se ele criar algo que todo mundo quer, porque, no mínimo, o cotidiano dele vai mudar, porque as pessoas vão buscar o que ele quer. E aí, o que é que acontece? O terceiro setor, aquelas pessoas que já são empreendedores sociais, digamos assim, ou então empreendedores, que hoje esses conceitos são mais claros, empreendedores de impacto social, já impactam no seu dia a dia, nas suas comunidades, nos seus territórios, eles também precisam se profissionalizar, assim como o terceiro setor, a sociedade civil organizada, se organizou e a ponto de perceber que ela é um pilar fundamental no processo de transformação social e econômico da vida das pessoas, para que se tenha mais bem-estar, para que se tenha condição de sobrevivência numa sociedade dessa. Então, o artista precisa resolver esse conflito filosófico, porque ele vai precisar. E é essa a grande questão desses projetos. Porque dependendo do lugar, dependendo do grau de complexidade que tenha o local que você vive, eu digo isso, tá, um município menor, como uma metrópole, uma cidade média, você vê que hoje, com o acesso a essas tecnologias, com
essa globalização toda que vem por aí, todos esses fatores econômicos, sociais e tecnológicos, obriga, sim, o cidadão a ser diferente, tá? E chega até ele, até coisas que ele não deseja. Até a monja está postando coisas nas redes sociais. Então, por que ele não vai enfrentar esse desafio, tá? De encontrar um modelo, tá? Para se fazer presente na sociedade e ofertar aquilo que ele tem de criativo, de bom e de potencial de valor, né? É porque começa com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, mas a própria dinâmica da vida vai exigindo que você se coloque no outro patamar, né? Por isso que estamos tentando mostrar como é que se organiza essas ideias, né? Então, e aí a partir disso, né? Você tem a câmera na mão, tem a ideia na cabeça, mas a vida exigiu que você de alguma maneira se profissionalize, né? São dois caminhos que a gente está conversando. Ou o artista se coloca nesse lugar do gestor e ele se capacita para isso, ou ele vai recorrer a um profissional de gestão para fazer esse trabalho. Inclusive aqui hoje, né, nós temos cursos de formação nessa área. O que é que você poderia indicar de alguém que está querendo se profissionalizar nessa área de gestão? O que é que você indicaria? Tem o Instituto Federal, né, tem um curso, mas órgãos, entidades, o que é que você poderia sugerir de informações de busca de conteúdo? Olha, as instituições públicas, tá, e os, como é que se diz, e os entes privados que lidam realmente nesse segmento, eles avançaram muito no aspecto da capacitação e formação. Esse processo de confirmação, tá, de consolidação da cultura como fator realmente está presente dentro do patamar de valor das outras áreas, né, com uma importância significativa, né? A chamada economia criativa, né? Economia criativa possibilita hoje a qualificação em diferentes formas. Então, você tem o viés acadêmico, tá? Porque você tem a própria teorização da cultura, e aí os acadêmicos vão fazer todas as análises e previsões para esses contextos conceituais, essas dinâmicas que a própria cultura cria, e você tem o aspecto técnico, né, que você vai em busca do método, da metodologia, da melhor metodologia de planejar, da melhor metodologia que você tem de promover, né, aí você tem N conceitos de marketing aí que você pode usar, engenharias, tá, produção, tá, depende do que você realmente deseja com aquilo. Então, eu acho que, primeiramente, você tem que ter uma relação de, digamos assim, de um elo como é que a gente chama, de foco com o que você deseja fazer, para você definir, de fato, o que é. Ora, tem pessoas que têm uma boa ideia, desenvolvem a ideia, dá certo, tá? Chama a atenção para aquela demanda que precisava, ela domina aquilo, cria esse know-how para isso, tá? Mas ela não constitui, não se formaliza, né? Então ela vai ter um conflito, ela vai ficar dependendo, digamos assim, eu vou até usar essa palavra, dependendo do produto mesmo que ela criou, entendeu? E esse produto, ele vai exigir outros processos. Esse produto vai exigir outras etapas. Porque o próprio produto vai se aperfeiçoando, tá, à medida de que ele vai continuar existindo enquanto percepção de valor para outros, tá, que vão continuar querendo consumir aquilo, ou então ter a experiência daquilo. Então, a pessoa precisa se resolver enquanto trajetória de vida profissional, se qualificar, tomar decisões em relação a essa trajetória profissional, porque não pode ficar zerando, tá, aquilo que você tem de capital acumulado, né, de eficiência criativa, vamos dizer até assim, né, de idealização. Você pode ter uma somatória, um repertório de boas ideias e, inclusive, ter conseguido fazer umas 2, 3, 4 boas, né, que podem lhe dar sustentabilidade, sim, na área, tá, que você precisa. Agora, você precisa ter essa percepção. Porque se você não tiver isso, você vai realmente perder a oportunidade, de potencializar ainda mais essa ideia, aperfeiçoar ainda mais. Você
não vai dar à sociedade a oportunidade de ter algo muito bom para ela, se é assim que ela está desejando, tá certo? E de ter isso aprimorado. E aí você também vai criar lacunas e problemas na sua trajetória. E aí vai atingir a sua vida pessoal, questão de sobrevivência, sustentabilidade, disso aí. E aí você vai ficar nessa relação meio infantil, meio de dependência, tá? Ou com o ente público, ou com os instrumentos jurídicos que fazem com que você tenha um pouco mais de oportunidade. É claro que isso não é tão simples assim, tudo é muito complexo. Você teria que ter uma relação boa com esse seu nicho. Aí vai para a questão técnica, você vai para o planejamento, você vai identificar o seu público-alvo, você vai identificar quem é que consome, por que é que consome, tá? Qual é a característica, o diferencial desse seu produto em relação aos outros. Projeto é a mesma coisa. Você não está criando uma somatória de textos com planilhas, com orçamentos, tá? Não, você está contando uma história que você vai querer resolver, tá? Com o seu objetivo. Para você resolver aquilo, você precisou justificar. Para você justificar, tá? Você vai dizendo o que é que você pretende fazer e a perspectiva, tá? De visão, missão que você tem com isso. E aí o seu orçamento, os itens que você vai escolher para poder realizar, que são essenciais, tem a ver com essa ideia, tem a ver com tudo que você diz desde o começo. Então, é uma relação integrada, não é fragmentada. E esse projeto, se ganhar recurso público, não tem como você não ter outro tipo de relação, a não ser uma relação madura, profissional e consciente, e com foco. Porque você está usando recurso público. Ele vem cheio de regras jurídicas, tá? De leis, obviamente, tá? De critérios constitucionais para que você exerça a oportunidade de estar usando, tá? Usufruindo do recurso público para fazer aquilo que você está dizendo à sociedade, às pessoas, que você tem competência e eficiência para fazer. Tá certo? É lógico que existem processos diferentes, pessoas que estão chegando, pessoas que já estão numa transição de aperfeiçoamento e pessoas que já chegaram realmente à conclusão e à definição que querem empreender, querem ser empresário, inclusive, e ampliar ainda mais a partir de uma boa ideia que possa surgir lá atrás. Então, aí você fez um processo bem didático aí, mas vamos retomar para ficar mais claro, né? Enfim, eu tenho um projeto cultural. Sim, eu estou dizendo, sou sempre didático. Eu tenho um projeto cultural e eu estou querendo transformar essa ideia, né? Eu tenho uma ideia de uma ação cultural ou de um produto cultural ou de um curso, uma exposição, enfim, um filme, né? Enfim, eu tenho uma ideia e eu quero transformar isso num projeto viável, né? Você que tem um pouco de experiência nessa parte de análise de projetos, de editais, né? Quer dizer, você está do lado de lá do balcão, você tem um conhecimento sobre isso. Quais são as dicas que você daria nesse processo de formalização da ideia, né? Que você tirar a ideia da cabeça e colocar no papel para oferecer para um edital? Quais são as dicas que você daria do que fazer? Depois eu posso te perguntar o que não fazer, mas primeiro eu quero perguntar o que fazer. Quando você diz para um edital, você já direcionou um pouco o recorte. Eu vou ampliar um pouquinho. Tá bom. Quando você tem uma ideia que você acha viável ou deseja mesmo, você vai pesquisar um pouco sobre ela. Essa é a melhor forma, tá? Até para ver o que é que tem por aí. Hoje, com essa condição de acesso que a gente tem, de diferentes suportes, tecnologia, você tem a obrigação de fazer isso, tá? Porque você não pensa que criou a roda porque não criou. Muita gente aí está criando muita coisa, tá? Muita coisa boa também e não tem a oportunidade para isso. Então, assim, primeiro você pesquisa. Onde é que eu estou dentro desse contexto, tá? Eu sou um grão de arroz ou eu sou, de fato, uma roda maior, tá? Aí você vai
você vai juntando dessas informações. Obviamente, eu acho que você vai encontrar algumas coisas, tá, que vai lhe dizer que você vai precisar de ter colaboradores, tá, uma boa equipe, uma equipe competente, que entenda realmente, né, dos conteúdos, dos assuntos que vão exigir, tá, para que você possa executar aquilo. E aí você vai moldando realmente, né, uma pré-proposta, digamos assim, né? Não sei se seria já um projeto em si. E aí o segundo passo é saber no local onde é que tem essas possibilidades. Você vai às instituições públicas, sim, tá? É área cultural, então eu vou procurar as instituições públicas de cultura. No mínimo, elas têm a obrigação, através de seus setores específicos, né, de orientar para isso. Se um cidadão chega em uma instituição pública, ele vai ter, sim, um servidor, um profissional lá, que vai dizer, olha, isso aqui é assim, o livro é assim, você pode procurar isso, tá? E aí você também pode ter outras instituições e órgãos, tá? E academias que colaboram com isso, né? Você tem Sistema S, você tem oficinas que são oferecidas, e aí, dependendo da empatia, do grau de complexidade que você vai moldando, tá? Modelando isso, essa pré-proposta, você vai escolhendo aí a sua qualificação. Você vai ter que fazer alguma oficina, alguma coisa, você precisa fazer essa pesquisa. Aí pronto, aí você pode chegar à informação de que existem instrumentos jurídicos, existem meios que você consiga pactuar e obter recursos para você desenvolver aquilo, porque aquilo tem relevância, aquilo é realmente importante. Então, você tem leis de incentivo, está muito ligado à questão, né, do mecenato, da promoção desses produtos culturais com um ente privado, parceria público-privada e tal. Você tem os fundos de cultura, geralmente em quase todos os lugares do Brasil, você tem isso já com um grau de aprimoramento melhor, tá certo? Obviamente, tem suas secretarias executivas com seus servidores que vão passar essas informações específicas do que você pretende fazer. E aí você também pode procurar o Sebrae. Se você percebe que a sua ideia gera um produto potencial mesmo, você já vai direto a esse campo mais conceitual, né, de empreendedorismo. Eu não tô colocando aqui o indivíduo, ele pouco, entendeu como é? Raso, não. Ele tem informações em diferentes lugares. Televisão, site, blogs, pessoas, né, que ele vai convivendo. Só que ele precisa organizar essas informações e ir em campo, de fato. Se ele acha que não tem condição, por algum motivo, tá, de fazer isso sozinho, então ele vai atrás de um especialista, ou ele vai atrás de um escritório de produção, ou de um produtor cultural, tá, de um técnico que possa orientá-lo, e aí ele vai confiar esse técnico que domina bem o assunto, para que ele possa realizar isso. Obviamente, tem condição dele remunerar esses profissionais, que existe, até é bom, porque ele está dando oportunidade de trabalho e renda, né, para a cadeia produtiva, para esses atores da cadeia produtiva, e assim ele com certeza vai conseguir realizar o que ele pretende. Agora, para este que vai atrás de fato, e já sabe de fato a existência disso, que vai enfrentar um edital, ele precisa olhar com muito cuidado o que é que ele está buscando. Um edital é um instrumento jurídico, tá? É um concurso, tá certo? Onde você, seguindo aquelas regras que já estão definidas e públicas, você vai ter a chance, tá, de ser avaliado por uma comissão de seleção, tá, que dentro da finalidade do edital, do objeto do edital, ou seja, aquele edital foi lançado por algum motivo, ele pretende resolver alguma coisa, ele faz parte de uma política cultural, de algum, tá, de algum órgão, tá? Então, você precisa observar isso. Então, você precisa primeiro saber interpretar esses documentos. É muito importante.
E eu nem falo entender, tá, de ser advogado ou entender de questões tão legais assim. Basta ler com atenção, basta pegar aquilo que não compreendeu, procurar alguém para que esclareça sobre aquilo e compreender que eles estão querendo selecionar projetos com determinada proposta. Essa proposta tem que ser apresentada com esses documentos aqui. Esses documentos, a maioria eu tiro tudo via internet. Né? Geralmente são as certidões, é aquilo que você comprova, tá, dos seus tributos e da sua relação com os entes públicos em relação às obrigações tributárias que o cidadão possa ter. E aí, obviamente, você vai atrás, provavelmente, de recurso público, e mesmo sendo um ente privado, ele pode ter alguma relação pactuada com o ente público, então ele vai lhe dar as regras e as condições para que você participe. Então, você vai fichar mesmo, como fichar isso aqui, certidão tal, e vai procurando cumprir com isso. Tem os critérios estabelecidos no texto do edital, você precisa compreender que você precisa obedecer esses critérios, e aí o seu projeto vai passar por alguma triagem documental, geralmente, para ver se você está cumprindo com o que pediu. Você não vai ser nem analisado ainda em relação ao conteúdo que você pretende. Né? Isso, então, só para deixar claro, né, José? Então, assim, muitas ideias boas, elas ficam no meio do caminho, às vezes por falta de documentação, né? Às vezes ela nem chega à segunda etapa, né, de realmente que alguém veja o que você pretende. Infelizmente, às vezes até por falta de atenção, tá? A gente aqui não vai entrar nessa discussão em relação à questão burocrática, à burocracia, né? Porque é uma questão mais complexa, envolve toda uma mobilização da sociedade em função das suas leis e por que elas existem, etc, etc, etc. Mas elas precisam existir. E aí a gente pode, em outro momento, ir aperfeiçoando esse tipo de tema. Mas elas existem. Então, se você quer pactuar, fazer uma parceria e realizar o seu projeto com ente público, você respire fundo, se organize com atenção e cumpra com o que pede o edital. Tá certo? Outra coisa importante, só para ressaltar o que você... Só para ressaltar, assim, destacar o que você está falando, outra coisa que você falou aí que é bem importante e que muita gente às vezes fica no meio do caminho é realmente adequar o seu projeto ao edital, né? Ao que pede o edital, né? Que é uma coisa importantíssima que você falou. Que às vezes você muda poucas coisas para você se adaptar à demanda específica do que está sendo pedido, né? E isso vai fazer toda a diferença na hora que você for ser avaliado, não é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Olha, uma comissão de seleção, ela vai se prender ao edital. Aquele momento é um instrumento que vai dizer o que pode e o que não pode, tá certo? E aí, se você tiver conseguido expressar através dos seus textos ali, do seu preenchimento de um formulário padronizado, onde você vai colocar objetivo, uma justificativa, né? Vai dizer a relevância, a diferença que tem, por que você deseja fazer isso, qual a metodologia que você vai aplicar, quando é que você vai fazer, que é um cronograma, e distribuir os itens do que você vai precisar né, investir os seus custos, tá? Pronto. Eles vão olhar se está coerente com o que você realmente está apresentando, né, o resultado que se pretende com isso, e se esse resultado está coerente com a finalidade do edital. Ele existe para uma coisa específica, tá bom? Então, finalidade, está na primeira página. Eu preciso olhar a finalidade do edital, tá certo? Então, eu preciso ter essa coerência, e eu preciso ter essa consciência. Não adianta eu querer forçar, tá? O ideal seria, como a gente começou a conversar, que você tivesse em sua trajetória já essa perspectiva de criar as coisas e, de forma colaborativa, você também tentasse buscar parceiros privados mesmo, ou de diferentes formas, tá? Agregar valor a isso e, quando chegar a oportunidade de ser ofertado um concurso desse, um edital desse, você está pronto, porque você tem aquela ideia ali para isso.
mas não vamos entrar aqui em questões tão utópicas, tá? Às vezes. Então, vamos puxar para a realidade. Tudo bem, você tem uma oportunidade do edital, então eu vou criar sim, porque eu já pensava em criar isso. Então, organize e faça uma adequação de acordo com as exigências do edital, porque sem isso, dificilmente você vai conseguir, tá, uma seleção um pouco mais rápida. E como é que você poderia falar mais assim por exemplo, você falou da objetivos, a parte orçamentária, como é que essa parte orçamentária tem que estar linkada também com o edital e tem que estar linkada com a proposta, né? Senão também é outro Totalmente. item que é analisado, né? Exatamente. O orçamento, gente, ele é fundamental, tá? Ele diz muita coisa também, muita coisa. E ele é interpretado, ele é analisado, tá, pela comissão. Os pareceristas de uma comissão dessa, eles geralmente, individualmente, eles levam o seu projeto, analisam detalhadamente o que você está dizendo, é a única relação direta que ele tem com a sua ideia, está ali, né, no papel e nos anexos, ou seja, no complemento, né, de documentação que você coloca, tá, para comprovar de fato que você atua daquela forma, ou então já realizou alguma coisa, né, ou então vai fazer assim, assim, Currículo, né? sabe? O currículo, né? O currículo, ou então um breve, né, dependendo do tipo de produto, você anexa parte já de como é que seria esse produto, do que você pretende, né, nesses anexos. O que é que acontece? Ora, se você coloca... E o orçamento, ele é dividido do que você vai fazer e precisar antes de realizar. Ele tem a etapa mais ampla, que é exatamente naquele período que você vai realizar, que a gente chama de produção, tá? Ele tem uma outra etapa, que é a promoção, a divulgação, tá? E os itens que você vai utilizar para dar visibilidade, essa difusão desse seu produto, desse seu projeto, tá bom? E aí vem os custos administrativos, geralmente, que são aquelas coisas que você vai usar permanentemente durante o período do seu projeto, tá? Que são custos menores. E, na maioria das vezes, você também pode contratar profissionais que estejam ligados a esse suporte de elaborar para você, organizar juridicamente alguma coisa, promover esse seu produto na mídia, tá? Que é um assessor de imprensa, um advogado, tá? Um elaborador de projeto e tal. Na maioria das vezes, as leis de incentivo, nesse caso, permitem, tá? E alguns editais você não precisa de algumas figuras, porque é uma relação direta já com uma comissão específica, tá? Você vai precisar de uma equipe sempre. E aí, na equipe, você precisa observar a competência de quem você está convidando, para que você tenha um resultado eficaz e eficiente, tá certo? Então, você tem que formar uma ficha técnica, uma equipe técnica, tá? Que não lhe dê dor de cabeça e lhe dê o melhor resultado daquilo que você colocou de fato no papel, tá certo? E o cuidado que você tem para juntar essas pessoas, esses profissionais. Então, geralmente, nesse orçamento, você vai distribuindo os itens para uma questão de equilíbrio e coerência. Determinados itens têm um limite, tá certo? Que você não vai gastar mais para pensar do que para realizar. Então, as comissões, elas ficam nesse equilíbrio, mesmo que elas permitam algumas coisas muito específicas ou excepcionais que possam aparecer em termos de itens, porque é um pouco diferente um projeto de outro, mas você vai numa lógica. Você começa a contratar as pessoas, a pesquisar, a organizar as coisas, você vai poder usufruir determinados itens de uma pré-produção. Depois você vai juntar tudo e vai realizar. Então, você vai precisar de luz, de som, de transporte, de pagar a equipe, alimentar a equipe, fazer tudo que precisa, no caso, se for um evento. Tá? Se for um produto tangível, um livro, você vai precisar, tá? Publicar, cava, tudo. Então, você vai colocando aí nessa área que é para colocar isso e distribuir todos os itens possíveis, ok? E
assim sucessivamente. Aí na outra, o que você vai precisar para divulgar, para fazer a difusão realmente disso, tá? Os veículos de comunicação que você vai utilizar, as redes sociais, etc, etc. E você vai colocando lá o valor unitário e quanto é que vai ficar no total. Por quê? Porque se for uma lei, ela vai definir já o teto que você tem, tá, para isso, ok? Por exemplo, se for no incentivo fiscal do município, lei de Jaú Maranhão, você não pode ultrapassar determinados percentuais, tá? E esse ano está, por sinal, 11 milhões, tá? Mas cada projeto precisa ter esse cuidado. José Nilton, e o projeto tem que caber no orçamento, né? Opa, deu uma queda aqui na conexão, acho que ele está voltando aí. Voltou? Voltou. E A aí? internet tem dessas coisas, né? Mas eu estava falando que assim, uma coisa importante é o projeto caber dentro do orçamento, né? Porque a comissão vai perceber, né? Bom, o cara está pedindo um dinheiro X, mas o projeto que ele está propondo não dá para fazer com esse dinheiro, né? Então isso é uma coisa importante também, né? Então, eu acho que quando a gente fala dessa coerência, é isso. Você está propondo algo, você fez uma pesquisa de fato de quanto vai custar isso, tá certo? E pela lógica, se isso vier a acontecer, que venha por alguma questão mesmo de, sei lá, de domínio, né, de um preenchimento, mas que não venha, tá, por um erro, né, de cálculo. Que aí você já está demonstrando que talvez, como gestor, tá, você ainda não tenha tanto equilíbrio assim para lidar com essas questões. Como é que você vai estar à frente de um projeto se você não sabe mensurar bem direitinho esses custos e a aplicabilidade desses gastos, né, desses investimentos, desses itens? É muito importante, porque você vai ter que prestar conta de tudo isso. Você vai ter que mostrar o que você pagou, você vai ter que dizer por que é que você pagou nos recibos, nas notas, entendeu? Nas planilhas, tá? Que os órgãos de fiscalização pedem, tá certo? Então é assim mesmo. E o edital também é assim, tá certo? O edital, ele já vai dizer bem direitinho quanto é cada que vai ser aplicado em cada projeto selecionado, tá certo? Quais a regra para prestar contas, tá? E mais ou menos como é que você deve, de fato, aplicar esses recursos. Por isso que tem o item lá, recursos, tá bom? Legal. José Nilton, e pela sua experiência de participar de várias seleções, né, tanto a nível local como a nível nacional também, quais são os erros que se comete que você poderia dizer assim, quais são os erros básicos que continua se cometendo, o que não fazer? Tá, vamos lá. Aí eu vou ter que categorizar um pouco. Aqueles cidadãos que ainda, né, por algum motivo, tá, não se organizam com tanta rapidez, e que buscam frequentemente, tá, participar dessas seleções, sejam seleções locais, sejam de outros estados, tal, eles não cuidam com tanto zelo assim, tá, das suas obrigações tributárias, às vezes. Então, na maioria das vezes, na maioria não, os editais públicos, eles exigem que você apresente certidões, tá? Comprove que não tem nenhum débito, tá? Ou se tem, foi negociado com o ente público, tá? Isso é um primeiro ponto. Você tem que estar com a sua documentação ok, tá certo? Depois, o, o, o fato de você se aprimorar de uma verdade que talvez não faça você perceber que a comissão vai fazer isso que a gente acabou de falar. A comissão vai se prender aos critérios e regras do edital ou da lei, tá certo? Então, você pode estar com a melhor ideia do mundo, você pode ter até pensado alternativas, mas que não são tão viáveis para o edital.
tá? Para o que pede o edital naquele momento, tá? Para a característica de pactuação e de projeto para aquele momento. Então, não adianta ficar insistindo que o meu projeto era muito bom, por que é que eu não fui selecionado? Você teria que fazer uma análise mais aprimorada e mais crítica para ver, de fato, o que é que aconteceu, tá? Onde é que foi que você não atendeu. Se for por concorrência, tá? Digamos assim, a palavra, mas ou seja, o nível estava tão alto, tá? Que foi um detalhe, tá? Aqui e ali que fez a diferença, aí tudo bem. Senão, você tem a prerrogativa de recurso. Você pode apresentar uma defesa, ok, que o edital permite, e fazer uma defesa daquele que você acredita, né, que poderia ser melhor, ter sido melhor observado em relação, né, aos integrantes de uma comissão. Mas eles têm competência, tá, para realmente verificar o que pede o edital e o que você apresentou. Então, o primeiro erro mais comum, documentação tem que estar sempre ok. Segundo erro, não lê o que pede o edital em relação aos critérios, tá certo? Terceiro erro, cronograma. Se tem um edital de 45 dias, 40 dias, e eu apresento a minha proposta no penúltimo dia e ainda não consegui resolver questões documentais, nossa, eu acho que vai ficar mais complicado, o risco aumenta, tá, de eu ter algum problema de enquadramento dessa minha proposta naquele edital ou naquela lei, tá certo? Então, esses são os erros os equívocos mais comuns e recorrentes. Sem sombra de dúvida, falta de atenção, quando via entrega online, alguma coisa assim, é a mesma coisa, você tem que ter muito cuidado para conferir sempre se é aquilo que foi pedido é aquilo que eu estou realmente Entregando. enviando, tá? Exatamente. E é Legal. muito rigoroso, porque há muita gente procurando, tá certo? Outra coisa, assim, importante na elaboração do projeto, né, são os anexos, até você citou aí a trajetória da pessoa, o envolvimento dela com um determinado projeto, né, ou não ela diretamente, mas também a equipe envolvida, né, o currículo dessas pessoas, enfim, a importância disso, né. Qual a dica que você daria para alguém que está com um projeto, que tem uma boa ideia e que está precisando montar uma equipe? Quais são, ou as estratégias que ela pode usar para, de alguma maneira, dar o startup daquela ação e mais na frente, o que é que você poderia falar para alguém que tá interessado em sair do amadorismo, entrar na economia criativa de forma mais objetiva, assim, um conselho pela sua experiência, assim, mais para essa nova geração também, né? Olha, primeiro, o que a gente já falou, a qualificação, a A busca pesquisa. Uhum. pelas informações. Isso é muito importante. Segundo, você agregar possibilidades de você ir construindo o possível. O que é o possível? Nossa, eu preciso de uma equipe, mas o meu orçamento vai ficar muito alto. Ou eu não tenho ainda a condição de ter um grau de complexidade no projeto, certo? Então, eu vou ter que fazer uma das etapas, ou eu vou tentar fazer ele de maneira gradativa. Só um minutinho, com licença. Então, eu vou atrás de profissionais competentes, tá certo? Que estejam precisando de oportunidades. Geralmente eu encontro nas universidades, né, nos institutos federais, né, nos coletivos artísticos, né, nessas alternativas que a gente tem aí, de muita gente boa também, tá? que trabalha, que pode compor a sua equipe, tá? Se eu já tenho um grau de organização melhor, eu vou atrás, de fato, desses profissionais que têm esses currículos
essa eficiência, essa competência comprovada, porque eu vou garantir aí também uma rapidez, tá? E um menor risco, né, na execução. E aí, você vai me desculpar, eu acho que é o ar. O grau de... como é que se diz? O grau de eficiência, né, aumenta quanto mais você qualificar a sua equipe, melhor. Quanto mais você tiver profissionais qualificados, melhor. Quanto mais você tiver acesso aos recursos e às ferramentas adequadas para o seu projeto, melhor. Então, para quem está começando, é ver exatamente o tamanho da sua proposta, tá certo? E o grau de complexidade que ela tem. É isso que eu estou querendo dizer. Se você procura um ente público para pegar as informações preliminares, já é um bom começo. Se você entra nos sites específicos, também. A informação é fundamental. Então, do começo ao fim. Fundamental. Tá? Porque depois você vai apenas qualificando esses conteúdos e hierarquizando também. Entendeu? Documentação, coisas tais. Nós estamos chegando aí a quase 50 minutos aí da conversa. Josenilton, tem mais alguma coisa assim que você acha importante, relevante, para quem está pensando numa gestão cultural do projeto? Tem. Primeiro o seguinte, observar que a área cultural, tá, com suas especificidades, mas ela é parecida com, dentro do processo profissional, tá, de seriedade, tudo que se exige, como qualquer outra em relação às exigências, tá, ao respeito, à condição de qualidade, de qualificação, de execução, que seja realmente tudo muito profissional, que seja tudo muito bem feito, porque na ponta tem a população, na ponta tem o beneficiário, que é a sociedade. Tá? E esses recursos são públicos, esses recursos vêm exatamente dos impostos, né, dos tributos que a população paga. Então, é justo. Tá? Segundo, pensar isso e mais ampliar cada vez mais o processo de comunicação com o seu público, com a população. Nós temos uma experiência agora, um pouco assustadora, né? Que é o questionamentos em relação à importância, à relevância do segmento cultural e artístico, mesmo que quem questiona, às vezes, consuma. Né? Então, assim, o ser humano tem capacidades ilimitadas, tá? De criar e imaginar, que às vezes atrapalha também. Tá? Quando a imaginação é favorável, aí vai fácil. Então, você como gestor, você à frente de uma proposta, tenha muito cuidado, tá? Primeiro, para não dar margem, tá, a interpretações equivocadas sobre aquilo que você tem capacidade e competência de fazer. Por isso, se organize e se integre com o melhor possível de pessoas. Eu não estou dizendo que ela precisa ser formada em 300 coisas ou por aí, não. Pessoas que tenham compromisso, sim, sabe? Pessoas que tenham competência para dar o que você realmente precisa. Depois, observe bem o resultado disso. Hoje a gente precisa muito dessas informações, de indicadores, de dados, para que a gente comprove de maneira objetiva, concreta, a importância disso para a sociedade, onde é que impactou, onde a cultura transformou, onde, entendeu, a gente contribuiu para um processo de transformação da sociedade, da economia, de tudo que é possível através da arte, de fato, para que a gente não passe a ideia de que a gente está num estado lúdico, não sabendo o que a gente está fazendo e não dando a importância também às outras áreas que, obviamente, fazem parte desse conjunto, tá, de valores da sociedade. Então, eu acho que isso evita que a gente passe por processos assim equivocados, tá certo? Isso é importante. Legal. Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa. Tem uma pergunta, Josenilton, que... Pois é, o tempo voa, né? Mas eu acho que foi bem legal assim, a conversa, bem didático. Eu acho que você colocou boas dicas aí para a gente que trabalha como um realizador cultural, né? Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, que eu gosto de fazer
E é uma das coisas assim que eu vejo um dos desafios de quem mora em Natal, né? Quem faz cultura em Natal. E como você faz parte do Conselho de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Turismo, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais construir essa aproximação da cultura com o turismo. O que é que você acha que já tem e o que é que você acha que falta para a gente fazer essa conexão, pensando na nossa realidade, na economia criativa, nos nossos valores, nas nossas potencialidades? Nossa, a geração da gente vem escutando isso há muito tempo. Olha, o que é que já tem? A consciência. Tem. Mesmo que tem uma geração agora chegando aí no processo produtivo, né, da sociedade, a geração 2000, digamos assim, mas tem. Eu acho que a gente conseguiu consolidar a consciência de que a cultura, contribui muito, tá, para o turismo, e o turismo contribui muito para a cultura, sem sombra de dúvida. E o que precisa fazer é fazer cumprir, às vezes, o que a gente já planejou, o que a gente vem tentando há muito tempo. E não é fácil. Toda a cadeia que envolve tanto o turismo como a cultura, tá, passa por processos que, às vezes, a gente volta para algum ponto. O que eu acho que está melhor é que hoje a gente discute isso. Hoje a gente tem instrumentos jurídicos para discutir questões de Estado, questões de governo, tá? E o que atrapalha bastante é que os governos, tá, não tinham a continuidade, né? Tinha como hábito não dar continuidade aos processos. Se você for observar os planos plurianuais dos governos, eles falam tem a tentativa, tá, de dar continuidade a isso. Eu acho que isso é interessante, tá? Só que a gente precisa se apropriar desses instrumentos, dos planos municipais, dos planos estaduais, dos planos federais, tá? Que é o planejamento disso. É para a gente não estar sempre pontuando e com a sensação de 8. E assim, potencial turístico tem de sobra. Tá? Agora, quando a gente vai analisar, eu estava olhando o panorama da cultura brasileira, né, que foi pela Lei Rouanet, a Vivo patrocinou de 2018, vendo essa tecnologia. Depois fui dar uma olhadinha também no turismo. Ora, o turismo cultural está em torno de 11% ainda, né? Você vê que aí é puxado por museus, né? Mas a infinidade de valor que tem nos territórios, né, de significação das identidades, dos hábitos, né, dos valores que tem ali, do que o turista gosta de ver como é que a população vive, quais são os hábitos, como é que ela imagina, como é que ela se diverte, né, quais as experiências desse povo. Eu acho que se a gente começar a diversificar mais esse olhar e tratar o turista sem tanto estigma também, né? Sem tipificá-lo tanto, né? E levá-lo realmente para ver, você vai ver uma entrega maravilhosa. E eu acho que esse poder aí, meu amigo, ninguém tira da área do segmento cultural e artístico, não, tá? Porque não é a casadinha que dá certo, tá? Imaginação, criatividade, tal, o artista ali proporcionando uma experiência para esses que visitam e, por sua vez, esses que visitam, tá? Contribuindo com o processo econômico desse setor. E eu acho que esses órgãos representativos já colocam em pauta isso. Agora, a cadeia produtiva precisa se fazer presente nessas entidades. A gente precisa qualificar os conselhos, a gente precisa, né, dialogar com as comissões normativas, a gente precisa levar propostas, tá certo? Porque eu acho que um membro de um conselho desse, seja de cultura, seja de turismo, ele é colocado para ele, às vezes, em tempo
muito curto, um grau de complexidade, às vezes histórica, tá certo? E quanto mais elemento ele tiver de experiência, de fato, tá, com o objeto em questão, melhora a percepção e vai melhorar o discernimento que ele deve ter para, digamos, dentro de uma autonomia, decidir alguma coisa, né, dentro de um colegiado desse. Então, eu acho que, assim como as instituições, elas precisam existir de fato. Assim, as instituições de cultura, nossa, uma associação tem um poder tão grande, eu falo um poder propositivo mesmo, sabe? Um poder de agregar aquele recorte que são os seus associados, é analisar, ter os conteúdos, tirar seus indicadores, seus dados, comprovar isso, tá? A importância dessa associação existir e o que esses associados fazem, tá? E aí contribuir com esse processo de transformação e essa dinâmica na gestão, tá certo? E assim sucessivamente, não se pode deixar os conselhos ali. Nós precisamos entender esses conselhos, tá? E eu acho que a experiência de estar no conselho tem que ser uma coisa muito bacana, entendeu? Tem que ser, mesmo que não seja remunerado, que tenha um trabalho árduo, mesmo que de estar olhando muita coisa, ele precisa sair dali ter tido a oportunidade de qualificação também, entendeu? Ter tido a oportunidade de compreender a engenharia, a complexa engenharia política até, sabe, dos órgãos públicos, dos setores privados, tá? Da cadeia produtiva, como é que funciona. Isso. E essa relação só é possível com essa integração sociedade civil, de fato, tá? Órgãos representativos, poder público e iniciativa privada, sem sombra de dúvida. Tá bom? Eu não sei se eu fugi um pouco da foi pergunta. Ótimo. É isso mesmo. Legal. Só mudando o assunto, a última pergunta também, que nós estamos vivendo um momento ímpar aí na nossa história, né, na nossa civilização. O que é que, pensando assim, você que é um cara que pensa sobre cultura, enfim, um gestor cultural, né, o que é que vai sair daí? Qual o caldo aí? O que é que você imagina, o pós tudo isso? O que é que você achou de positivo? Como é que está a sua quarentena? Traz um pouco esse contexto atual aí para a gente fechar. Bom, eu estou em isolamento social, eu acho que é uma questão até de respeito coletivo mesmo, você hoje se cuidar, tá certo? Porque é uma responsabilidade, é uma experiência nova para uma geração inteira, tá? Obviamente para o mundo, e eu vou até levar já para o lado da gestão também, desses projetos, e vai transformar em muito, tá? Para você ter uma ideia, a responsabilidade hoje de um produtor cultural vai duplicar. Duplicar porque ele tem que lidar com esses protocolos que estão surgindo, que são os critérios de como vão ser realizadas as coisas. Ele vai ter que lidar com novos itens que precisam surgir aí com a percepção de valor diferente para as comissões, né, e para os conselhos, né, avaliarem. Olha aí, só o fato de realizar alguma coisa, você já tem uma novidade aí de higienização, de tanta responsabilidade, que isso muda muito o patamar desses itens, tá? E o acesso. Essa questão agora do acesso, que envolve toda uma capacitação urgente, tá, do setor que ainda possa não compreender, tá, o uso dessas tecnologias. Então, é preciso, porque se chega de alguma forma a esses nichos da sociedade, da mesma forma como a sociedade puxaram de vez, não passou nenhuma transição agora. Quem estava no analógico a avó teve que ver o neto através do suporte, e ela teve que aprender mesmo, e ela aprendeu, sabe, pelo afeto, ela aprendeu a mexer na tecnologia. Eu acho que a gente está passando por isso. A gente está se encontrando pessoas que estão se redefinindo para entender como é que vai ficar. Mas eu acho que não tem outra condição a não ser compreender que quem faz também de fato, essa tecnologia, tá? Esses algoritmos são pessoas, tá certo? Então, eu acho que a gente ainda não chegou no inverso, tá certo?
A máquina ainda não chegou a tanto. Então, se a gente está utilizando todos esses suportes, todas essas tecnologias para se fazer presente, tá? De alguma forma, né? Virtualmente, eu acho que a gente precisa compreender que podemos, sim, traçar ou planejar outras estratégias para ir se adequando e observando. De fato, a gente vai passar por um período de transição, que é esses protocolos de saúde, né? Prevenção, claro, para todo mundo, mas no segmento a gente vai observar, a gente vai experimentar, a gente vai, com certeza, precisa ver o que funciona, o que não funciona, misturar um pouco. Eu acho que vai ter projetos que não vão poder realizar a sua totalidade de uma vez, eles vão ter que fragmentar, sim, as etapas. Vai ter projetos que vai ter um pouco mais de trabalho para adequar ao objeto, aqueles que estavam focados em algum território tangível possível, né, geograficamente, vai ter que conhecer melhor como chegar até isso aí, tá? E o seu público, tá? Como é que está esse público, o que é que ele está consumindo, porque até a relação mesmo, isso é cultural, mas até a relação desse público vai mudar. Ele vai estar num lugar onde a concentração muda, tudo muda, tá certo? O aspecto. Então, algumas áreas vão ter uma certa facilidade, talvez, tá? Pela trajetória, pela característica, e outras eu acho que vão ter um pouco mais de dificuldade, mas nada custa tentar e tentar vencer esses desafios que a gente sempre consegue. Legal, legal. José Nilton, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a gente estar aqui, né? A gente está concluindo aqui mais um programa Mercado Cultural. Eu quero dizer para as pessoas que têm um pouquinho de paciência, a gente está em transição aí na nossa estrutura tecnológica para a gente voltar a fazer ao vivo e poder ter uma interação com o público, né? Por enquanto a gente ainda não está podendo voltar agora, mas em breve a gente já vai estar podendo fazer isso, né? E quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo o programa e próxima semana tem mais. Josenilton, faça aí suas considerações finais aí, tá bom? Para a gente concluir por hoje. Primeiro, foi um prazer enorme, tá? Eu sou muito didático, eu vim aqui didaticamente também. Não vim institucionalmente, depois a gente pode até, né, fazer uma edição institucional para que a gente fale realmente do trabalho institucional que a gente desenvolve. Mas eu espero que os gestores, né, de projetos consigam aperfeiçoar suas ideias, adequá-las, tá certo? Não desistam, jamais, 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 tá? E vamos manter toda a cadeia, tá, ativa, tá? As representações, tá? O formato muda, mas não esqueça que tem gente por trás, tá certo? Sempre. Se a gente focar nisso, dá para chegar a um resultado possível, transitório. A gente não sabe ainda bem como é que vai ser, mas estamos na sociedade, coletivamente vivos, graças a Deus, muita saúde e proteção para todo mundo, e vamos em busca de aperfeiçoar esses novos desafios, esses novos tempos. Ok, meu querido, muito grato aí pela sua presença, grato a todos aí que participaram desse programa e acesse o portal pantim.com.br, lá você tem acesso a conteúdos de cultura, de cidadania, de meio ambiente e o programa Mercado Cultural, que até a próxima entrevista. Um abraço. Tchau.